Oi, gente, boa noite. Boa Ao noite. Senhor, meus irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Enfim, em casa. Estamos em casa, viu? Graças a Graças Deus. a Deus. A viagem foi longa, né? Cansativo. 24 Cansativa. horas de ônibus é ruim, viu? Pensa. Mas o que era para Deus fazer lá no Goiásão, Deus fez e estamos por aqui, meus irmãos. Onde Jesus mandar nós ir, nós vai, né? Porque a gente sabe, irmão, que a Bíblia ela está se cumprindo no mundo, né? Se Deus ele colocou em nós o sentimento de amor pelo nosso próximo, o desejo de ganhar alma, a gente tem que ir. A gente não tem, irmão, que viver preso só dentro de quatro paredes em uma igreja, porque hoje em dia a gente está pregando para os crentes dentro Que das já igrejas, que já conhece. conhece. Eles vão ali, e tem muitos até que vai só ouvir a palavra, não muda de vida, ouve você pregar, ouve você louvar, e tá todo dia ali batendo, né, cumprindo tabela, entendeu? E a gente, irmão, a intenção, quando a gente conhece a Jesus, a intenção nossa, sabe o que é? É ganhar a alma para Jesus. Porque vai chegar aquele grande dia, o Senhor, ele vai perguntar, cadê as tuas obras? Né? O que foi que tu fez para mim na terra? Tu ganhou almas para mim? E a Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Irmãos, e nessa trajetória minha, mas Isaías ali para Goiânia, a gente viu, irmãos, que a gente entregando panfleto, a pessoa entregando panfleto, as pessoas já conhecem a Bíblia. As pessoas já conhecem, estão desviadas, irmão. Tinha pessoas lá no chão, dormindo em praças. A gente ia comprar x-tudo, comprar lanche à noite, né? Porque era próximo lá do hotel onde a gente estava. Um morador de rua, a gente ficava com dó, via lá ele no chão. E aí a gente vai conversar, eles não querem nem saber, ou seja, eles estão chateados, você vai pregar a palavra de Deus, eles zangam com você. É perigoso você tomar até um murro, tomar um E tapa, aquele lá que tu né? falou do ar-condicionado, tava ajeitando que era pastor e E outra coisa, nós estava lá no hotel e aí, irmãos, o que que aconteceu? Foi um homem lá consertar o ar-condicionado, que deu um problema lá no hotel onde a gente tava estava. pingando dentro. Tava pingando, e a gente amanheceu o dia e embaixo assim do chão tava cheio d'água lá no ar-condicionado que deu um problema. Aí o rapaz do hotel, eu falei, ó irmão, o quarto lá onde eu estou, né, eu nem liguei a central de noite porque eu fiquei com medo de pegar fogo, né? Aí ele, mas o que foi, irmã? Né? Eu vou mandar o Tava técnico, molhando a água, vou né? mandar o técnico ir lá. Já que eu vou falar, irmãos, aqui uma bênção, uma vitória que aconteceu hoje com a gente, amém? E vocês precisam saber, porque não porque eu tenho que estar aqui me justificando. Enfim, tem coisas que eu nem tô postando, você já presta atenção, porque tem gente que gosta de mim, mas meu esposo, mas tem muitos que estão aqui só para prestar atenção na minha vida, não é verdade? Para criticar, para julgar, para torcer contra, tomara que não dê certo, tomara que isso que eles estão fazendo não vai para frente, não dê certo. Então tem muitas coisas que eu tô fazendo, Marro Isaías, mas eu não tô postando. Não porque eu não queira, eu tô fazendo calada, entendeu? Eu tô fazendo calada, eu não vou mais postar, sabe por quê? Porque o povo hoje em dia, irmãos, eles não querem ninguém crescendo mais não, eles não querem ver ninguém crescer, eles não querem ver ninguém prosperar, eles desejam mal, entendeu? E vocês já ouviram uma árvore que dá fruto, ela não ser apedrejada? Toda árvore quando ela dá fruto, toda árvore quando Deus levanta os pés dela para ir viver novos horizontes, para ir percorrer ao mundo, levando o evangelho, levando a palavra, ela vai ser criticada, ela vai ser apontada, ela vai ser defamada, até pela própria família da gente. O povo não entende, o povo fala mal. Cadê eles? Oxente, eles não estavam na casa deles, não? Então para onde agora? Tem Já muita fala aí. mal, sabe? Foi que foram falar, irmãos, dizendo que nós tínhamos sido expulsos da igreja. Acredito no negócio dele. Nós lá em Goiânia, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, fazendo outras coisas também que a gente foi lá para resolver, entendeu? E a gente calado e tudo, sofrendo lá. Vocês viram que teve pessoas lá que foi lá, levou comida para mim, me cuidou. Ou seja, Deus cuidando de mim, irmãos, em todos os detalhes. Aí o diabo usa a boca de pessoas, que as pessoas emprestam a boca para Satanás, que não gosta de mim, não gosta do meu esposo, e nem gosta de ver o que Deus está fazendo hoje. Aí fala, e o que eles estão fazendo lá? O que eles foram fazer? Vixe, então é no hotel. Vixe, tão assim, assado, tão assim. Bem foi expulso da igreja. Gente, eu estava debaixo da bênção dos meus líderes espirituais, pastor Leandro e pastor Eudeni. Vá, minha irmã, você tem que ir, vá debaixo né, vá debaixo da bênção. Porque hoje em dia, irmão, tem pessoas que querem viver, eles não respeitam os líderes, ele não respeita pastor, ele não respeita ninguém. E eu, Marro Isaías, eu respeito. Quando o pastor está na mesma fiação do céu que a minha e a do meu esposo, igual a gente vive hoje, graças a Deus, a gente respeita, a gente obedece, a gente diz para onde vai, entendeu? O importante é ganhar almas, irmãos, hoje em dia. Enfim,
O homem mandou, né? O dono do hotel lá mandou o técnico ir lá, resolveu o problema da central. Tudo bem, resolveu e ficou gelando de novo. Ok. Aí adivinha, irmãos, quem estava arrumando a central de ar? Um espírita. Sabe por que ele se tornou espírita? Porque ele falou que vivia ele vivia em igreja, né, numa determinada igreja lá em Goiânia. Ele falou que via muita coisa podre em cima do altar. Ele falou para mim que via muitas coisas erradas por detrás dos bastidores, entendeu? E aquilo ali foi magoando ele, foi entristecendo ele, entendeu? Ele corria igual um doido para um lado e para o outro, fazendo a obra de Deus, obedecendo o líder ali, e o líder com coisa errada. O líder espiritual, o povo lá que estava lá na igreja, com cambalacho, ou seja, com coisas erradas. E eles queriam ainda que ele compactuasse com o erro. Aí ele disse que aquilo ali foi desanimando a fé dele. Pois fecha lá a porta, fazendo favor. Não, tu vai ficar só indo para ali. Aí ele só lá, irmão, vendo coisa errada, vendo coisa errada, vendo coisa errada. Ele disse que esses cantor famoso, ele falou, irmã, eu vou lhe contar aqui. Sabe por que eu fui pro espiritismo? Irmão, ele foi contando, e eu ali, ó, Bíblia nele, falando da palavra, irmão, você tem que voltar, né? Você tá no caminho errado, você tá hoje fazendo... Você tá aí nesse caminho aí, irmão, isso aí não é um Deus verdadeiro que você está adorando, que você está servindo a um Deus falso. Deus, ele não quer isso para a sua vida. Se Jesus voltar agora, como que você vai fazer? Como que vai ser a sua alma? E falando ali, irmão, do amor de Deus, irmãos, e para você ver, o que está acontecendo no meio do evangelho hoje? Pessoas decepcionadas, pessoas oprimidas, pessoas com depressão. Por quê? Porque estão dentro de ministérios que acabam se entristecendo. Por quê? Muitas das vezes vê pecado, vê coisa errada, vê engano, vê mentira. E principalmente de líderes, entendeu? E a gente tem que ficar atento a essas coisas, buscar o dom do discernimento de espírito e ter a nossa raiz em Cristo, irmãos, alicerçada na rocha. Porque este homem, ele passou 15 anos, ele falou para mim, irmã, depois que eu saí desse determinado ministério, eu passei 15 anos, sem igreja nenhuma, sem lugar nenhum, desanimei, me desviei. Aí hoje eu encontrei no espiritismo, ele falou. Eu falei, irmão, você passou esse tempo todinho, irmão, e você ainda foi para um lugar errado. Né, volta para Jesus, né, conserta teu altar e tudo. Irmãos, e nada que eu falava não entrava na mente dele. Mas eu creio, sabe o quê? Que Deus me levou para aquele hotel com propósito. Eu creio que a semente foi lançada no coração dele. Eu creio que ele ouviu, entendeu? Porque assim, todos que estavam ali no hotel, até na hora que eu ia tomar café, assim, lá na parte lá de cima, que eu encontrava alguém nas escadas, subindo ou descendo, eu falava do amor de Deus. Entendeu, irmãos? Então, assim, é de suma importância você ter sua raiz alicerçada na rocha. Você ter a fé alicerçada em Cristo, em Deus. Entendeu por quê? Porque os dias são maus, irmão. Você tem que saber o Deus verdadeiro que você quer servir. E não um Deus falso. Por conta de decepções, por conta de coisa errada de líderes, de pastores, o irmão se desviou da fé. E foi para um lado que não é o lado que Deus queria que ele fosse. E tá lá, diz que tá bem na religião que ele está e tudo, né? Que não tem nada contra os evangélicos, que tudo. Ele falou mal, ele disse que não confia mais em pastores, ele falou que não confia mais nessas cantoras. Irmãos, ele agendava cantora famosa. Eu não vou dizer aqui o nome das cantoras. Que ele disse que agendava, ele que ajeitava tudo, ele fazia festividade. Irmãos, um homem assim, muito que era envolvido com a alta sociedade, se teve ali presente, dentro do hotel que eu tava, e ele olhou para mim e disse assim, irmã, tu é crente? Eu falei assim, sou, pela misericórdia de Deus. E o seu esposo? Eu falei, meu esposo é pastor, pela misericórdia de Deus também. Aí ele foi dizendo, né, porque eu tava ouvindo você conversando aí com a irmã no seu celular, e tava aqui, né, irmã, eu sou do espiritismo. Aí começou falando, né, a situação dele, a situação que ele vivia na igreja, como que era lá, as podridão, os pecados. Ele falou do jeito que as pessoas subiam lá no altar, entendeu? Falou, irmãos, de tanta coisa. E eu tentando dizer para ele que ele estava no erro, que era para ele voltar para Jesus, entendeu? Aí ficou, irmãos. Aí ele terminando o serviço dele lá, e eu conversando, eu sentada no chão, tava sentada no chão e conversando com a irmã. Entendeu? Pelo meu zap. E ali falando do amor de Deus para ele ouvindo e tudo. Mas eu creio que a semente foi plantada. Né, meus irmãos? E é isso. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que estar alicerçados em Deus e não no homem. Por quê? Porque o homem, ele é falho. O homem, ele vai cair. O homem vai ter pessoas que vão fazer coisas erradas em cima dos altares. Se você for olhar para o homem, irmão, você vai se desviar na fé. Olha, eu já vi tanta coisa errada no meio de pessoas que se diz ser cristão. Mas eu caí, eu me desviei. Não, a minha fé não está no homem, a minha fé está em Cristo.
E é os meus frutos que vai mostrar quem eu sou. E o tempo vai esclarecer quem é quem. Entendeu? Quem é de Deus e quem é de Satanás. Porque, irmãos, que Isaías vai falar. Uma pessoa que diz que vive com os frutos do Espírito, ela não pode dar uns frutos mal. Ela tem que dar uns frutos bons. Como é que a pessoa diz que vive no Espírito, mas ele defama seu irmão, ele acaba com seu irmão, ele não quer ver o seu irmão crescer, entendeu? Se levanta contra o ministério do seu irmão. O seu irmão vai ser consagrado a um pastor, a um missionário, a um diácono, a um evangelista, alguma coisa. Aí ele está aqui do teu lado, ele se revolta, ele vai ficar com ódio, entendeu? Ele vai dizer que você não é preparado, ele vai dizer que você é despreparado, ele vai tentar botar os líderes contra você. Tudo isso aí eu já passei, mas o Isaías, e eu estou aqui viva. Eu estou aqui em pé. Eu não olho para o homem, porque se eu olhar para o homem eu vou cair, eu vou me desviar, entendeu? Eu sei de onde o meu Jesus me arrancou. Eu sei de onde o meu Jesus me tirou, irmãos. E o meu processo de libertação não foi fácil, entendeu? Hoje, irmão, nos dias atuais, tem uma plateia ao teu redor, querendo ver tua queda. Só de olho, para ver uma falha sua. Para ver você pecando, para depois dizer, bem que eu disse, olha aí onde ela está aí, ó, caída. Eu disse que ela não era mulher de Deus, eu disse Fogo que ele... de palha. Eu disse que aí era só fogo de palha nesses dois. Eu disse, olha aí, só palavra de maldição, irmão. Como é que pode? Tem crentes hoje em dia que só lança palavra de maldição, palavra de derrota na vida do irmão. Como é que uma pessoa dessa diz que ama a Deus, irmão? E o seu irmão que está aqui do lado dele, crescendo, lutando para entrar no céu. E ele matando o irmão na fé, irmãos. Não é fácil não, irmãos. Enfim, passei aqui para falar para vocês de um outro assunto. Irmãos, vocês lembram que eu falei para vocês que eu tinha entrado, né, com o processo de adoção para nós adotarmos um bebezinho? Ah, irmã Elisângela, você desistiu dos seus embrião? Não, os embrião tá lá também, a gente tá trabalhando nisso. Não tá torto mais, é porque eu tô encostadinha aqui. Não tem nada não. Aí que tu tá torto. Tá bom, nós estamos aqui grudadinhos, ó. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Hoje foi a primeiro vídeo aula, porque assim, nós que nos candidatamos para o processo de adoção, irmãos, é todo um processo que leva de 2 a 5 anos até você pegar o bebê. O meu processo mais o processo do Isaías, a gente colocou o perfil da criança, o sexo masculino. Até falei pro Isaías, vamos botar uma menininha também, Isaías, porque se aparecer uma menina com o nosso perfil, né, a gente recebe uma menina. E se for um menino com o mesmo perfil, vai vir um menino, entendeu? Então, assim, a gente colocou o nosso perfil de 0 a 6 meses, para nós adotarmos um bebê. Irmã Elisângela, e os embriões que estão lá? Irmãos, tem algumas coisas desses detalhes que eu não quero contar, eu não quero falar sobre as fertilizações in vitro. Eu já fiz, entendeu? Algumas. Tem embriões lá, tá bom? Todo um processo aqui de conversação com o irmão Silas e tudo. Ele já arcou com todas as despesas e tudo. Tá tudo lá. No dia que eu quiser botar, eu vou botar. Entendeu? Então é assim, esses detalhes aí, quando eu vou em Goiás, quando eu vou alguma coisa, eu estou resolvendo muitas coisas por lá. Só que eu não quero compartilhar mais. Sabe por quê? Porque as pessoas torcem contra. Tem coisas lá em Goiânia, irmãos, que eu vivi Marro Isaías, que eu adoraria ter postado aqui, ter mostrado para vocês. Mas a gente não se sente à vontade. Por quê? Porque vocês lembram o que acontecia com Jesus? Nem o próprio Jesus foi recebido no meio da casa dele. Nem o próprio Jesus foi recebido no meio do povo dele, que se dizia ser família. Então tem coisas que até a família da gente, irmão, vai debochar, vai criticar. Ah, agora ela quer adotar. Ah, ela tá fazendo FIV. Ah, ela tá fazendo tratamento de fertilização in vitro. Será como é que ela tá pagando? Entendeu? Mas não vem aqui na tua casa perguntar se tu tá precisando de alguma coisa. Não vem aqui na tua casa dizer assim, Elisângela, me leva pra igreja hoje. Ele não vem aqui na tua casa pra te dar uma mensagem de ânimo, de apoio. Não vem não, mas pra criticar, a maioria faz isso. E eu falo mesmo a realidade porque é o que eu vivo. Entendeu? Da família. A família da gente, irmão, se é de apoiar os projetos, os sonhos, o crescimento espiritual. Eu falo assim, irmãos, em aberto, porque tem pessoas que não têm coragem de falar, e eu tenho coragem de falar, entendeu? Irmãos, quando eu estava no mundo, que eu vivia no mundo, irmãos, eu era apoiada. A família vivia ali bebendo comigo na mesa, na mesma rodada. Tudo bebendo comigo, irmãs, pai, tudo bebendo comigo. E hoje, na presença do Senhor, as pessoas que se dizem ser família da gente,
Ele se afasta da gente, sabe? Não apoia a gente, tudo critica, tudo fala. Só que nesse tempo aí a instalação era uma só, agora a instalação tá diferente. Aí, às vezes, a gente tem que, ó, calar. Aguentar pancada, aguentar falatório, aguentar mentira, aguentar tanta coisa. Irmão, crente aguenta muita coisa. E calado, tem hora que eu digo, Isaías, vamos se controlar. Porque tem hora que dá vontade de ir lá e dizer o que a gente quer dizer, entendeu? Mandar se converter. Porque não é fácil não, irmãos. As pessoas pensam que a gente tá na presença de Deus, a gente não sofre. A gente não passa situação de vales, de provações, mas você passa e sabendo com quem que tu tá passando, que é Deus. Eu passo minhas provações, eu passo minhas lutas, minha guerra, meus projetos, meus sonhos que eu estou fazendo, só que eu não estou postando nada, porque tem muita gente que tá aqui só para ver, né, a evolução das coisas, como que tá andando. Aí eu não posto, eu digo, Isaías, vamos ficar caladinho. Eu não posto, eu só falo para os meus íntimos, pessoas mais íntimas aqui do meu zap. Eu comento, ó, irmã, eu fiz isso, isso e isso, ora aí por essa causa. Irmã, tá acontecendo isso, isso e isso aqui, vamos orar que me ajude em oração. É assim, mas tem tanta coisa boa, irmão, que tem acontecido, que dá vontade de postar, dá vontade de falar, mas eu não tem como. Por quê? Tem pessoas que queriam ouvir? Sim, tem pessoas que queriam ouvir a benção, as vitórias, entendeu? Mas só que tem outros aqui, por detrás dos bastidores, que tá aqui só pra ver. Não é verdade, Isaías? É verdade. Deixa eu ver aqui o vídeo dela. Deixa eu ver o que é que tá sendo concretizado na vida dela aí. Tomara que não dê certo. Tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Ou seja, malda, fala, critica, aponta, mas não te Oração ajuda. contrária, feiticeiro. Oração contra a barriga do Isaías roncando fez bom. Sou de fome, mas não vou comer não. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Hoje foi a primeira videoaula. Eu vou estar colocando aqui, ó, nesse vídeo, vou estar editando ele e colocando as turmas que foram formadas. Foi formada 2 turmas, né? Eu participei da primeira turma com o pessoal da Defensoria, com o pessoal da Justiça, com o pessoal de tudo, irmão, promotor. Tá falando assim, não, senão... É um monte de coisa, irmãos, em relação a, entendeu? A justiça. Que eu não sei nem se eu posso estar falando, né? Porque não posso falar, entendeu? Não posso falar porque restrito é coisa que, né, eu estou nesses procedimentos todo, né, para estar habilitando, para me estar me habilitando com o processo de adoção. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Vocês lembram que eu fui lá, dei entrada, né? Lá na Defensoria, dei entrada e tudo, com as papeladas da gente, documentação minha, do Isaías e tudo. E, enfim, deu tudo ok. Graças a Deus, fomos aprovados. E aí, é aguardar para ter a visita da assistente social. A primeira coisa que acontece, você tem que passar pelo curso preparatório para adoção, tá? Você tem que receber um certificado. São 4 videoaulas com muita gente participando. Hoje tinha 33 pessoas, né, Isaías? 37. 37 pessoas online, ao vivo. É um aplicativo chamado Zoom, é coisa assim. Zoom, eu nem conhecia, né? Mas eles abrem um grupo. Zoom. Quando as pessoas se cadastram, eles abrem um grupo. Aí, na data certa de formar as turmas, ele cria um grupo no Zap e te encaixa. Coloca você lá. E aí, ali, eles mandam você abaixar um aplicativo e tudo. Você abre aí se cadastra novamente. Claro, é toda uma burocracia. Vai entrar no grupo lá também. E assim, irmão, a adoção legal, o bom da adoção legal é isso. Entendeu? Que tem todos os parâmetros legais. Você está dentro da legalidade. Porque assim, hoje em dia, irmãos, ainda, a gente sabe que ainda tem muito, né? Na boca. Olha, hoje em dia não é... A pessoa às vezes está aqui grávida, um exemplo. A pessoa está aqui grávida. Aí tem uma vizinha ali. Aí ela diz assim, eu tô grávida aqui, mas eu não queria esse bebê. Eu vou doar ali pra vizinha. Irmãos, não é mais assim. Entendeu? Acontece casos assim, mas futuramente a justiça souber, eles vão tomar aquele bebê. Ou então, se a mãe se arrepender, você não vai estar dentro da legalidade. Se a mãe se arrepender e disser assim, eu quero a criança de volta. Entendeu? A não ser que vocês vão no cartório e passa pro nome e tudo, aí sim. E tem que ser legal, não é assim bagunçado, não. Então, por isso que eu preferi Marro Isaías agir legalmente na justiça. Entendeu? Tipo assim, Marlisa, por que você entrou para adoção? Por quê? Porque eu já participei, né, pelo tratamento de fertilização e tem outras coisas que eu não vou falar para vocês. Aqui, tá bom?
que eu fui farrer lá no Goiânia também, mas eu não vou comentar, sabe, às vezes que eu fui lá e tudo. E resolvi tanto pela FIV, como também pela adoção, entendeu? Quem é bom entendedor vai entender o que eu estou tentando dizer. Só que eu não vou estar postando aqui em relação a nada disso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Participei da primeira videoaula hoje, graças a Deus, tá? Com todos os entregantes, né? Aptos ali para doação, as pessoas que estão ali, os pretendentes, né, para doação. E estamos aqui no aguardo agora. Aí, ó, 4 aulas, né, em um mês. Toda segunda-feira, 4 segunda-feira, eles vão fazer aqui a videoaula. O que é falado nessas aulas, irmãos? Eles ensinam lá, falam sobre abandono, eles falam como se preparar para ter um bebezinho adotado, as condições financeiras da família, se a casa é de aluguel, se é de sua, é muita coisa. Eles falam sobre o registro da criança, ele fala sobre o nome da criança. Tipo assim, a criança que veio para você tá apto ali para aquela criança, a justiça encontra aquela criança com aquele perfil para você. Aí você recebe aquela criança. Se você vai poder mudar o nome da criança ou não, entendeu? Tem todos esses requisitos, é muita coisa. Por isso que eles fazem, né? O pessoal da justiça junta todos ali em acordo, coloca você ali, junto com outras pessoas que estão ali também em busca de uma criança. E aí eles explicam tudo. Lá tem muita coisa, muito assunto abordado lá nisso. Entendeu? Então era isso que eu queria passar para vocês, porque tem gente perguntando, irmã Elisângela, a adoção você abandonou? Não, irmãos, eu não abandonei, eu estou aí no processo, tá? E dei início hoje ao curso, né, preparatório para adoção juntamente com Isaías, e onde ali foi abordado vários temas, né, explicando pra gente como é uma adoção legal no Brasil, entendeu? E aí são 4 aulas que você tem que participar para você receber um certificado, constando que você vai para a fila da doação que você foi aprovada. Acho que é uma coisa assim, mais ou menos, tá? E é isso, gente, é perseverar até o fim. Eu penso na mulher que não desiste das coisas, sou eu. Se não acontecer na FIV, vai acontecer na doação. Só isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Tem meus embriões lá, tá tudo pago, tá tudo ok. O dia que eu quiser ir lá botar, boto. Entendeu? Se não vier do meu ventre, vai vir um bebezinho que eu posso dar amor, que eu posso dar carinho. Tem um monte de gente, irmão, em orfanato, vivendo em abrigos, precisando de uma família para dar amor, para dar carinho, entendeu? Porque eu com meu esposo, não, se a gente tem uma casa própria, a gente tem uma vida, né, a vida estabilizada e tudo, por que a gente não pode criar um bebezinho se a gente não tem? A gente quer levar para a igreja, a gente quer ensinar nos caminhos do Senhor, amém? E é isso, meus irmãos. O Isaías queria falar, mas aí vai falar. Não. Olha, ó, quando eu tô falando, ele fica me atrapalhando. Aí quando eu calo pra ele falar. Já passou do assunto, já esqueci, mas. Ele esqueceu. Mas ele falou aqui. Pois é, meus irmãos, era isso que eu queria dizer pra vocês. Graças a Deus, eu louvo a Deus por tudo que eu passei ali em Goiânia. Não foi fácil, né? Mas eu louvo a Deus pela vida da irmã Elane. Irmã Elane, um beijo, um abraço, tá? Que a irmã Elane ali eu conheci, e vários irmãos que foram lá no hotel também, que eu nem filmei, nem gravei, nem postei aqui pra vocês, né, mas é tão bom a gente ser amado. É igual eu falo pra vocês, irmãos, às vezes a gente é desprezado até pelos nossos, mas Deus, ele sempre vai enviar pessoas pra te amar, sabia? Pra cuidar de você com um propósito. A pessoa vai lá, te abraça. Às vezes você tá ali precisando de um carinho de uma família. Às vezes você tá precisando de um apoio de uma família. Às vezes você quer conversar com alguém. E aí você só recebe crítica. Você só recebe palavras ao contrário. E tudo. Você tenta se justificar toda a vida, mesmo você estando certa. É tão triste, irmão, quando a gente às vezes quer somar com os nossos, mas devido a gente ser evangélico e eles, né, ainda não ter tomado a sua decisão com Deus, às vezes eles se distanciam da gente e acham que é a gente que se distancia deles. Entendeu? Mas é muito triste. Mas o que cabe a nós a fazer? Apenas orar, entregar na mão de Deus e pedir que Deus venha fazer obra também na vida deles, né? E que Deus venha fechar a boca de Satanás também contra as nossas vidas, irmão. Porque tem hora que a gente recebe tanta coisa e você tem que ter estrutura para você aguentar ali firme, caladinha. Em Cristo Jesus, entendeu? Então, assim, o Isaías participou da videoaula. E outra coisa, irmão, nessa videoaula só fica o casal,
tá bom? O Isaías pelo celular dele e eu pelo meu celular, entendeu? Porque é feito algumas coisinhas aí No término tem que se cadastrar. no término aí da videoaula, você tem que botar o seu CPF, o seu nome e tal. Nome e CPF, só que cada um se cadastra pelo seu telefone. Isso, pelo seu celular. Que é no término da aula e para dar, tipo, a presença também, né? Isso, eu, Isaías, tal. Estou aqui, concluí aqui, é assim. Irmãos, mas pense como é bom você saber sobre... Ô, gente, tanta criança, gente, precisando de uma família, meu Deus. Olha, eu fui no abrigo aqui, eu chorei. Eu fui no abrigo Marruizá, eu chorei, gente. Os bebezinhos, as coisinhas mais lindas, fofinhas, coisinha lindinha. E tanta gente emprenha e joga fora, joga no lixo, né? Doa. E tem gente aí lutando, né? Lutando mesmo ali e nós vamos conseguir. Vocês vão ver todo o nosso processo. Sabe por que que eu estou gravando e postando? Não porque eu estou aqui explicando minha vida pra ninguém. Porque Sei lá. Vai não. Porque uma hora ou outra você vai ver nós com um bebezinho aí vocês vão ficar assim, ô gente, mas como é, de onde foi que esse bebezinho veio? Nós estamos em processo de adoção de um bebê, entendeu? E também no processo da fertilização, só que eu não tô postando nada pra vocês. E o que vim primeiro, amém. Entendeu? Falou tudo já. Não tem problema não, porque o povo pensa assim, e os embrião que tá lá? Irmãos, vou usar. E o que vim, tanto da forma natural aqui, ó, né, com o tratamento. Porque eu já falei pra vocês, o meu processo da fertilização in vitro, a gente tem dificuldade para gestar natural, então procurei o recurso ali, Deus deixou a medicina. Então a gente procurou lá, entendeu, para poder ver se consegue, né, por vias de fertilização in vitro. Tá lá os embriões e tudo, mas você vai colocar, você tem colocado? Irmãos, não prefiro falar sobre esse assunto. Deus está trabalhando, tem muitas coisas que eu queria mesmo poder falar para vocês, mas eu não posso, entendeu? Eu não posso mostrar os procedimentos, eu não posso mostrar nada mais, porque da primeira vez, vocês lembram que eu postei tudo, até da gravidez eu postei ultrassom, eu postei tudo. E era muita gente vindo aqui nos meus vídeos, irmãos, e amaldiçoando, falando coisas erradas. Certo que, quando Deus quer, meu amigo, ninguém não impede. Quando Deus quer agir, ninguém não impede. Mas sabe por que que eu tô postando isso? Para ficar aqui gravado. Para ficar aqui, para uma hora ou outra, quando eu receber a minha bênção, tanto por tratamento, quanto para... Tipo, irmãos, um exemplo. Se eu engravidar lá pelo tratamento... Amém, vai sair de mim, amém, louva a Deus e tudo. E a adoção, irmã Elisângela, se vir lá, irmãos, a adoção leva de 2 a 5 anos. Por isso que eu me cadastrei, entendeu? E também porque eu já tô quase chegando nos 40 anos. Então, se tem um bebezinho para me amar, para me cuidar, mais meu esposo, por que não? Entendeu? Então, por isso a gente tá nisso aí. Não julga a gente, não critica a gente, não aponte. Porque tem gente que não te ajuda, não, mas te defama, né? Te acaba. Fica falando coisas que vai entristecer a gente, mas eu não ligo. Eu estou falando isso apenas para as pessoas que estão me perguntando e que me amam. E falo, irmã Elisângela, não tem nada a ver, vai lá, grava, mostre, porque tem pessoas que amam você, nós aqui amamos você, entendeu? Conte a respeito da adoção, fala para nós, então eu vim aqui falar a respeito disso, tá bom? E se vir por via de FIV, amém. E se vir pela adoção, amém, de todo jeito, vou amar de todas as formas. Vai, Isaías queria falar. Vou falar que Deus botou agora, nem foi que eu lembrei o assunto. Eu vou falar em cima da adoção que a Elisângela falou e o que aconteceu com essa pessoa que foi adotado e o que foi que aconteceu no meio dele. Eu vou explicar também o que a Elisângela falou sobre... Tem irmão dentro da igreja que sente raiva do irmãozinho que está crescendo, está fazendo a obra, entendeu? Ó, você tá bem que um líder que foi na Bíblia foi chamado. Ele não era capacitado para guiar aquele povo. Glória a Deus. Moisés, quando ele foi adotado pela filha do rei lá, o egípcio, lá do faraó, não foi a filha dele, não encontrou Moisés ali no juncozinho, naquela canoinha, ele foi adotado. Presta atenção. Presta atenção. Moisés foi adotado, Moisés. Ele cresceu lá no Egito e tudo. Quando ele estava lá, ele viu que ele viu agredindo um hebreu, e ele sentiu dentro dele que aquilo ali incomodou ele. Ele foi lá e defendeu o hebreu. Aí o que aconteceu?
Ali no momento que ele defendeu aquele hebreu, ele conseguiu matar aquele egípcio da pancada que ele deu nele. Aí o que que ele fez? Ele enterrou, mas ele, embora ele pensando que ninguém tinha visto, mas Tentou teve gente, ocultar, né, Zé? tentou ocultar aquilo ali. Aí o que que aconteceu? Ele ficou, depois, acho que não creio que no outro dia ou foi uma semana, lá não diz assim o ocorrido, mas aí dali o que que aconteceu? O faraó ficou sabendo, e ele também viu que os guardas estavam sabendo, aí o que que ele fez? Ele fugiu para o deserto, Moisés. Aí o que que aconteceu lá no deserto? Ele foi no deserto, foi até o poço, né, lá, ele chegou tipo um oásisinho lá para beber água. Aí quando chegou lá tinha duas mulheres levando as ovelhas para beber água nesse poço, e vieram outros homens para querer tomar o poço daquelas moças. Ou seja, Moisés defendeu elas. Aí o que que aconteceu? O pai delas mandou chamar ele para lá. Aí dali foi que aconteceu o chamado de Moisés. Dali foi o chamado de Moisés. Aí o que que aconteceu? Moisés ficou ali, né? Passou um tempo ali cuidando das cabras, da criação daquele moço lá. Aí foi. Aí o que que aconteceu? Aí lá no um certo meio lá no deserto, o Senhor se chegou para ele, o Senhor fez uma cabra, uma ovelha, saiu desgarrada, subiu no monte lá e foi atrás dela. Vou fechar bem aqui a porta, irmãos. Tá aberto, Isso. já tá tarde. Deve 5 para 10. Aí, meus irmãos, o que que aconteceu? Moisés foi ser um líder do povo. O Senhor chamou Moisés, que era para Moisés ir lá. Esse tema foi abordado no curso, né, Zé, hoje? Foi, até ele falou mesmo sobre Moisés, que Moisés foi adotado e tal. No curso. No curso, ele, né, lá, o instrutor lá falou isso aí, Promotor né? de justiça. Promotor lá é tipo instrutor ele. E se falou sobre que Jesus foi adotado. Tipo assim, adotado, Jesus, né, que ele falou. E Moisés... José não era o pai dele, né? José não era o pai dele, foi tipo adotado. O anjo que apareceu Aí ali, Moisés né? foi adotado. Aí ele falou um bocado, citou desenhos tipo o Super-Homem, o Batman. Citou outros lá que foram tudo adotados. Aí tá, eu tô falando aqui de Moisés. Aí Moisés... Ficou assim, Uhum. tô cortando tua cabeça aí. Não tem nada, só... Não, cortou. Aí, tá bom. Riba mais um pouquinho. Deitando ele, ó. Deitando. Assim, amor, deitando, ó. Não, mas aí só aparece a nossa cara. Não tem nada não. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? O Senhor falou com Moisés através da sarça. Que era para Moisés ir lá e tirar o povo do Egito. Aí Moisés falou para ele que não... Quem era ele para ir lá até o faraó para tirar aquele povo do deserto? Corte. Não é verdade? Quem era ele para tirar aquele povo do deserto? Aí o Senhor falou com ele, para ele ir, que o Senhor era com ele. Ou seja, ele falou, Senhor, eu não sei nem falar, não sei nem, sou lento de palavra, ele falou. Aí o Senhor falou que Arão para ir ajudar ele, né? O teu irmão, ele vai falar por ti, vai falar através de ti. Aí tá, ele foi, né? Aí o que eu quero dizer, resumindo agora, o que eu quero dizer, Deus, ele nunca chama pessoas capacitadas para fazer a obra dele. Nunca. Eu já li de Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi Deus chamar alguém preparado para fazer a obra. Ó, Isaías não era preparado, quem preparou foi Deus, capacitou. Ezequiel não era preparado, Deus capacitou. Jeremias não era, Amós não era capacitado. Olha, o sucessor de Moisés, quem foi? Foi Josué. Josué não era capacitado para guiar o povo, para tirar o povo, para lutar contra outro povo. Josué não era capacitado, mas quem foi que capacitou ele foi Deus. Deus é que capacita. Verdade. Eu já li dizendo de Gênesis a Apocalipse, meu irmão, procurando quem foi que Deus já pegou uma pessoa já capacitada para guiar o povo, para fazer a obra dele ou para fazer uma missão. Nenhum não é capacitado. Então é Deus é que capacita, Deus é que dá sabedoria, Deus é que dá o entendimento. Se você for chamado para ser um pregador, quem vai lhe capacitar é Deus. Lá em Tiago fala 1,5, quem tem falta de sabedoria peça a Deus. Ninguém é sabido, ninguém sabe, é inteligente, nasce com inteligência. Olha, até o próprio Jesus, ele não era capacitado para fazer a obra do Senhor. Jesus não era capacitado. Quem foi que capacitou ele?
Foi Deus que botou o Espírito Santo nele. E ele foi pro meio do deserto, E né? ele Zé? foi, pois, justamente. Tem um preparamento lá, e ser tentado pelo E Satanás. vocês sabiam, meus irmãos, que está lá no livro de Isaías, que eu estava lendo esse mês agora que passou, eu estava lendo o livro de Isaías, aí lá, olha, eu não tinha reparado, eu já li, e não tinha reparado. Aí quando foi agora eu lendo aqui, eu fiquei até assim, abismado com aquilo. Eu digo, meu Deus, é isso mesmo, ó. Aí eu fiquei tipo prestando atenção. Eu li, aí eu parei. Aí eu voltei, li de novo. Aí eu digo, olha, rapaz, isso aqui. Então eu nunca tinha parado para pensar, para reparar isso aqui. Entendeu? Aí eu vi que até o próprio Jesus não era capacitado. Minha filha, pega bem a Bíblia para mim. Ó, o tempo também. Não, ela tá com 35. Já tá quase 40, tá Aí é que eu quero dizer, meu irmão, nem o próprio Jesus era capacitado para fazer a obra de Deus. Pode parar. Não é essa daí mesmo, a preta de cima, é. Até o próprio Jesus não era capacitado para fazer a obra de Deus. Embora que ele seja Deus, né? Mas ele estava em carne, mas sendo humano, 100% homem e 100% Deus. Mas ali no momento que ele estava encarnado no homem, ele não era capacitado para fazer a obra de Deus. Mas quem capacitou Jesus foi o próprio Espírito Santo, meus irmãos. Aquela sabedoria de Jesus também, meus irmãos, veio foi de Deus. Vou lhe mostrar bem aqui, ó. Na Bíblia, vou lhe mostrar na Bíblia. E isso que Isaías tá falando, irmãos, o pessoal lá da justiça abordou, né, Moisés, abordou José, né, que recebeu ali Maria, né, grávida. E José, ele temeu, né, disse assim, mas o filho não é meu, né? De quem foi que veio essa criança? Foi obrigado, irmãos, um anjo aparecer para José e falar para José que o que estava no ventre de Maria era, né, gerado do Espírito Santo de Deus e que não era para ele temer em receber Maria, né? Não tema, José, receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do meu espírito. Então, aqui. Isso aí foi abordado. Achei aqui, meus irmãos, ó. Fala só enquanto Isaías estava procurando, tá? Deixa eu ver se dá para ver. Capítulo 11 aqui, ó. De Isaías, versos 2, ó. Diz assim, ó. Olha para você ver. Aí tem gente que tá dentro da igreja e fica se incomodando com o irmãozinho que Deus está levantando. Deus está capacitando. É inveja. Entendeu? Deus está levantando. O irmãozinho ali, a irmãzinha capacitando. Aí só que tem gente que se acha assim, só ele é inteligente, só ele é intelectual, espiritual. Aqui eu não estou falando de ninguém, não estou me referindo, não. Mas existe gente dentro da igreja com inveja, entendeu? Olha só aqui, como eu digo que Deus é quem capacita, não é o ser humano que já nasce capacitado para fazer a obra de Deus. Pronto. É porque tá escorregando aqui, irmãos, ó. Pronto. Aí aqui tá dizendo assim, ó. Livro de Isaías, capítulo 11, versos 2, diz assim, ó. Se vocês quiserem depois olhar na Bíblia, vocês olham. Diz aqui, ó, no verso 2, ó. Fala assim, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito Santo, presta atenção. Ó, vai ser, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 Espíritos repousou sobre Jesus. Presta atenção, meu irmão, para você ver, como eu sempre digo, ninguém nasce capacitado, ninguém nasce inteligente, ninguém nasce com sabedoria para fazer a obra de Deus. 4 Espíritos, olha. Aí, ó. O Filho e o Espírito Santo, não? Não, aqui, ó, sobre Jesus, ó, os 4 Espíritos que vem sobre, ó, vou ler aqui, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o primeiro. O espírito de sabedoria e de inteligência, o segundo. O espírito de conselho e de fortaleza, o terceiro. O espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, o quarto espírito. 3. Me diz aí, Jesus já era entendido, já foi capacitado. Me diz, 3. Me mostra. 4 espíritos repousou sobre Jesus. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. O Espírito, ó. Em cima só fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí pois é, o primeiro aí, ó. O Espírito do Senhor é o primeiro. O Espírito de sabedoria e de inteligência, o segundo. O Espírito de conselho e de fortaleza, o terceiro. O Espírito de conhecimento e de temor. 4 Espíritos
repousou sobre Jesus para ele ser capacitado com aquela autoridade, com poder e tudo. Aí tem gente que pensa que todo mundo já nasce já preparado dentro da obra. Ah, ele não tem experiência. Ah, ele não é capacitado. Não, meu amigo, ó, você tem que ir pela Bíblia. E as experiências que a gente passa no meio dos vales, Pela Bíblia, olha, né? pela Bíblia. Entendeu, meus irmãos? Tu viu que, né, meu amor? Foi 4 espíritos. E a gente tem que ir pela Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que fazer sacrifício de tolo. Tem gente que vive de propósito em propósito, fazendo, né, mesmo de sacrifício, mas a língua é maior do que... Entendeu? Defama o irmão, acaba com o irmão, enquanto o irmãozinho ali entende de Bíblia. A Bíblia diz lá, meus irmãos, a Bíblia, ó, porque a Bíblia diz, né, lá em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. E aqui também ela vai lhe capacitar a palavra. A palavra que vai te capacitar. Sabe por que eu digo isso? Tá lá em Timóteo. Vou lhe dizer bem aqui, ó. Glória a Deus. Timóteo 4. Deixa eu ver, peraí. Apostasia dos últimos tempos, que é aposta. Não, amor, não é isso aí não. É Timóteo, 2 Timóteo. É, ó, 2 Timóteo 3:16, ó. Presta atenção, que é a palavra que vai lhe capacitar, é a palavra e Deus também que vai lhe capacitar. Como é que você vai pregar a Bíblia sem ler a Bíblia? Me diz. Como é que você vai ler, pregar a palavra de Deus se você não tem a Bíblia? Se você não tem Bíblia. Olha, tem gente, eu já vi, foi muitos pregadores, que lê só um versículo aqui e fecha a Bíblia e olha. Bíblia. É assim. O que é isso aí? Ele leu a Bíblia, estudou a Bíblia e o Senhor também lhe deu a inteligência, a capacidade, o espírito de a sabedoria. Justamente. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 3:16 e 17. Isso não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas tem gente que quer, tipo assim, burlar isso aqui, quer burlar, quer pular, entendeu? Porque tem gente, irmão, que tem letra. E a letra, a gente sabe que ela mata, né? Mas o melhor é ter o espírito da sabedoria. Espírito da capacitação dada pelo céu na tua vida. E eu vou mostrar para vocês que quem fala... Que fala aqui no livro também de Tiago, que diz que quem dá a capacitação é Deus, não é o... E outra, a sabedoria melhor que tem para você é a do céu, porque ela é pura, Tem uma passagem aqui na Bíblia que fala que a sabedoria que vem de cima, ela é pura, mas a sabedoria terrena, ela é diabólica. É verdade. Entendeu? Bora ler aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O que foi que eu falei, meus irmãos? É a Bíblia. A Bíblia instrui e capacita. Se você tiver no erro, ela vai te repreender. Ó, repreender e corrigir é a mesma coisa. Entendeu? Só muda só a palavra. Aí no 17 diz assim, ó. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra de Deus. A palavra é que te ensina, a palavra é que te capacita, mas Deus também te dá a capacitação também, porque aqui tu vai saber onde é que está escrito, o que é que está dizendo, entendeu? É verdade. Agora eu vou lá em Tiago mostrar que... E é porque ele nem queria gravar lá aqui, viu? Não tava. Eu chamei Zé, vou fazer um vídeo, os irmãos estão pedindo um vídeo. É porque tem hora assim que eu fico até assim sem... Os irmãos dizem, a senhora já chegou, Imperatriz, grava vídeo, faz live, a gente quer estar com saudade da senhora. Aí eu boto Isaías, ele nem queria, ó. Eita, Isaías. Tiago, ó, primeiros 5, diz assim, ó. Ó, tô até me arrupiando, rapaz. Tiago 1,5. Tiago 1,5 diz assim, ó. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e se lhe a dá. Ou seja, ele vai lhe dar. Mas você tem que pedir sabedoria, não duvidando, mas crendo que Deus vai lhe dar. A própria palavra do Senhor fala aqui, ó. Chega a gente se arrupiar, irmão. Olha, eu diz assim, ó. No versículo 6, ó. Peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida
é semelhante à onda do mar, impelida, impelida quer dizer assim, levada. Tem certas palavras assim que muitas vezes tem gente que não entende, assim, a gente tem que explicar, entendeu, meus irmãos? Impelida, né? Cadê? É impelida e agitada pelo vento, ou seja, é levada por qualquer vento, entendeu? Nós temos que crer que Deus vai te dar, que Deus ele é capaz de te dar todas. Olha, eu vou citar outra passagem aqui, lá no livro de Daniel. O tempo, Zé. Uhum. Lá em Daniel 2 fala que Deus, ó, é Ele que muda os tempos, as estações, é Ele quem coloca, é Ele quem tira, Ele é que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que estabelece reino e tira reino. Então, Deus faz todas as coisas. Está lá no livro de Daniel, capítulo 2, versos 21 e 22. Amém? Passa a palavra para a Elisângela agora. Não, você explicou tudo, você falou e foi muito aí. Entendeu? Eu falei dentro da adoção e dentro de pessoas que não é capacitado, que nem ela citou bem no começo. Que tem o irmãozinho aqui que está sendo levantado, aí tem o irmãozinho aqui do lado que não está gostando, que o irmãozinho está levantado. Aí diz que é a gente que se intriga com eles que se intrigam com a gente porque não está suportando ver, né? Meus irmãos, é interessante isso aqui, ó. Tem uma passagem bem aqui em João que fala sobre isso aí, ó. Tem que dizer assim, fulano se intrigou comigo. Ele que se intrigou com a gente. Ó, meus irmãos, eu faço igual porque não aguentou ver a benção. Eu faço igual um pastor que eu gosto sempre de acompanhar ele, as pregações dele. E também, através das pregações dele, também aprendi, foi muita coisa. Entendeu? Porque eu gostava sempre de assistir as pregações dele. Ziel, né, Zé? Pastor Ziel Gomes, eu aprendi muito com ele. Muito. Zé, eu gosto do pastor Ziel. Eu gosto mesmo ele dele. dá versículos, aí pegava um livro e anotando tudo. Aí o Isaías ia pra Bíblia, anotar tudo ali. Aí o Senhor foi, né, instruindo, capacitando. E é isso, irmãos. É igual ele tá falando aqui, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que o Senhor dá liberalmente, ou seja, ele dá em abundância. Ele dá para todos. Quando fala assim liberalmente, é porque ele dá para todos. Todos. A inteligência, a capacitação. Igual aquele lá, aqueles 4 espíritos que repousou sobre Jesus, Deus não dá aquilo ali tudo, ó. O espírito de inteligência, de sabedoria, de conselho, de fortaleza. Deus é que nos fortalece a cada dia através de oração, de jejum, entendeu? Deus é que capacita e fortalece. Eu não estou dizendo isso não é de mim, não. E também não estou aqui querendo me demonstrar porque eu sou... Que eu sou alguma coisa, né? Que eu sou inteligente, que fiz curso de teologia, de tudo. Não, eu não fiz isso, não. A minha sabedoria está vindo, ó, de Deus, que eu peço sempre para Ele, sempre. Bora aqui, meus irmãos. Para aquele que te odeia, meus irmãos, dentro da igreja, eu vou dizer para você aqui, aquele irmãozinho que se levanta contra ti, que nem suporta a tua presença, tem deles que nem suporta a tua presença. Se tu tá num lugar, ele não vai querer estar lá naquele lugar que você tá. É porque nós brilha, Isaías, nós brilha. O Senhor diz assim, brilha, resplandeça, entendeu? Seja sal, seja luz. Aí o diabo vai odiar mesmo, irmãos. Jesus foi perseguido, imagine a gente. Ó, diz assim, ó. O capítulo 2 de 1 João, vou até mais ou menos 10 por aí assim, ó. Escuta aí, meus irmãos, ó. Aquele que diz, eu conheço, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. É forte. Tá vendo? Tem gente que diz assim, eu conheço Deus, eu tenho comunhão tremenda com Ele, na madrugada eu me ajoelho com Ele. Mas tá odiando seu irmãozinho, tá nem aqui do seu lado na igreja, odiando. Entendeu? Que amor é esse, né? Que conhecimento é esse, né, Zé? Que amor é esse? Diz que conhece a Deus. Porque Deus é amor. Aleluia. Deus é amor. Deus ama todo mundo. Deus ama o pecador que está pecando. Mas Deus não ama o pecado que ele está pecando, cometendo o pecado, entendeu? Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, entendeu? Vamos para frente, meus irmãos. Rapaz, tu vai pregar mesmo. Está no 41. Olha só. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem, se é verdadeiro, aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, se nós guardamos os mandamentos, a lei, até a lei aqui fala sobre a lei, que o Senhor fala para Josué meditar no livro e meditar no livro e fazer tudo que está escrito na lei que está aqui no livro, entendeu? Ó, guarda os seus mandamentos, guarda a lei,
Deus, ó, Jesus falou no livro de João: se você guardar as minhas palavras, eu vou estar em você e você vai estar em mim. Ou seja, Jesus é a videira e nós somos ramo. Então, como é que você diz que conhece a Deus, né? Que diz que tem comunhão, que ama a Deus e não ama o seu irmãozinho que está bem aqui do seu lado na igreja? Você está vendo ele sendo levantado e você fica invejando porque o Senhor está levantando seu irmãozinho. Ah, não, mas ele não é capacitado, ele não tem experiência. Quem vai dar experiência, a capacitação é Deus, meus irmãos. Bota isso. Agora, Zé, eu te pergunto, qual é o céu que ele vai? Eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei qual é o céu, não. Bora ler aqui a Bíblia. Eita, meu irmão, eu amo a Bíblia, eu. Pode dizer assim o 6, ó. Qual é o céu que tu vai, irmão? Qual é o céu que você diz que ama a Deus em nome do seu irmãozinho? Lá não tem divisão. Tem não. Lá não tem divisão, olha. Deus é a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a nossa cabeça. Aleluia. Entendeu? A Bíblia diz lá em Hebreus 12:2 que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? É Jesus, meus irmãos. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser sal e luz nessa terra. Aí nós vamos morrer, vamos por causa de crítica, de inveja, de levante. Olha, nós estamos sendo criticados ainda, uma Elisângela. Aí eu falei, até a Elisângela se sentiu mal, ficou triste. Fiquei muito mal, irmãos, muito. Eu também fiquei triste no começo, mas depois eu me lembrei. Eu digo, não, lá na Bíblia está escrito que diz que quando o mundo vos maldiz, lhe persegue, lhe calunia, é porque você está agradando a Deus, não está agradando ao mundo. Dê glória. Dê glória, levanta a mão para o céu e dê glória, porque você está agradando a Deus. Mas aquele que está agradando o mundozinho, diz-me aqui também, ó. Quem está agradando ao mundo, não está agradando a Deus. E outra, a vida do crente está correndo perigo. Se você está agradando ao mundo, essa vida está correndo perigo. É verdade. Entendeu? Vou dizer mais aqui, ó. Entendeu? Eita glória. Aí nós diz assim, ó. Eu vou pular o 7 e o 8. É forte essa passagem aí. É, João. Eu vou ler aqui para os irmãos. Olha, irmãos, o que diz bem aqui, ó. Em 1 João. 1 João, versículo... O 9. 9. Diz bem assim, ó. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está na treva. Está nas trevas, eu ia falar isso aqui. Eita, Jesus, tá vendo? Bíblia, é Bíblia. Ó, me arrupiando aqui, meu irmãozinho, ó, arrupiando. É Bíblia, irmão, então dê glória. Meus irmãos, ó, se você tiver dentro, eu vou lhe dar para você, pega essa palavra para você. Pegue para você, ô irmão, ô irmã. Se você está sendo dentro da igreja caluniado, perseguido, só o que você tem que fazer? Orar pro seu irmãozinho, que Deus se agrada. Aquele que fala mal de você, você orar por ele, Deus está se agradando da sua atitude. Você não deve fazer a mesma coisa que ele está fazendo, lhe odiando. É o que nós estamos Pelo fazendo. Pelo contrário, nós temos que amar o seu próximo. Nós estamos orando. Amar. Todo dia eu oro pelos aqueles que falam mal de mim. Que eu sei que tem muitos que falam mal de mim, da minha esposa. Entendeu, meus irmãos? Bora aqui para a Bíblia. Aí diz assim, ó. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, tropeço quer dizer que não há engano. Tropeço. Viu, meus irmãos? Aquele que ama seu irmãozinho, a verdade do Senhor está nele, o Senhor está nele, tá, o amor está nele, entendeu? Mas aquele que odeia o seu irmão, você está o quê? Você está nas trevas, as trevas estão cegando os seus olhos, a sua mente. Olha, o seu coração, ele está preto. Vou dizer bem que o seu coração está preto, ele está negro quando você sente a raiva do seu irmãozinho, entendeu? Porque nós somos um corpo só, meus irmãos. Isso. Você tem que entender, nós somos um corpo só. A igreja é um corpo só. Embora que tenha muitos membros dentro da igreja, Paulo fala lá na carta de Coríntios que a igreja são muitos membros, que lá fala. São muitos membros. Aqui também Tiago também fala isso. Que a igreja ela tem muitos membros. Não existe membro A e membro B, não. É um só. Entendeu? E quem faz divisão dentro da igreja, meus irmãos, sabe quem é? É o espírito do engano, é o espírito do diabo que faz essa divisão entre os irmãos dentro da igreja. E lá no livro de Provérbios também fala isso, meus irmãos. Vocês querem já que eu vou mostrar para vocês. Entendeu? E vou ler mais aqui o 11, ó. Diz assim o 11, ó. Mas acho que a Elisângela leu foi o 9. Eu vou ler o 11 agora, ó. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas
e anda nas trevas, não sabendo para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Ou seja, Isaías, ele não está com os frutos do Espírito, e Justamente. sim com os frutos da carne. Porque a inveja, a ira se chama raiva também, em outras palavras. A inveja, a ira, a contenda, são tudo fruto da carne. E a Bíblia diz que quem anda na carne não agrada a Deus. Aleluia. Tá entendendo, meus irmãos? Está lá no livro de Gálatas É e no fácil. livro de Romanos. Quem anda na carne não agrada a Deus. Tá agradando ao diabo, porque o diabo é que faz isso na pessoa. O que eu quero... Sabe por que eu não desanimei mais o Isaías, irmãos? Quando a gente passou por essas coisas? Porque a gente tá no fruto do Espírito. Justamente. Quem tá no fruto do Espírito, ele entende que o que ele tem feito diante de Deus é o certo. E se o irmão tem se levantado com fúria, com inveja, o irmão tá na carne. Eu tenho que orar pelo aquele irmão que tá daquela forma com a gente. Entendeu? Orar para que Deus venha libertar ele. E ele venha consertar o altar dele. Entendeu, meus irmãos? Aí tem gente que vai ficar cabisbaixa, entra em depressão, quer sair da igreja, quer se desviar da fé, porque o seu irmão está se levantando. Eu vou lá fazer isso com a minha vida? Vou perder minha salvação? Jamais, irmãos. E sabendo meu esposo, que nós estamos agradando a Deus, eu tenho que dar glória quando todos esses acontecimentos estiverem acontecendo na minha vida, porque passou... O próprio Jesus passou um momento de aflição, de perseguição. Jesus, ele recebeu na cabeça dele uma coroa de espinho. Os fariseus, o povo ali, aquele soldado ali, irmãos, pregando aquela coroa de espinho na cabeça dele, enfincando ali na cabeça dele, enfiando ali com aqueles espinhos, que o sangue descia. E ele dizendo, tu não é o rei dos reis, o senhor do senhor? Tá aqui, toma aqui a tua coroa de espinho. Toma aqui, rei, a tua coroa. Enfincar aquela coroa ali e o sanguezão descendo. Ou seja, Jesus passou por tudo isso, irmão, humilhação, decepção, perseguição. E o que eu quero dizer para você? Se anima! Você sabe quem você é diante de Deus. Você sabe, irmãos, que se você estiver agradando a Deus, as trevas vão se levantar contra a tua vida. Satanás, ele vai usar até mesmo aqueles que estavam do teu redor, do teu lado. Aparentemente ali, somando, te ajudando. Mas quando ele vê teu crescimento, ele vê você evoluindo. Ele vê que tem líderes olhando para você de uma forma diferente, querendo fazer algo no teu ministério. Ele vai se levantar com ódio, ele vai se levantar com ira. Entendeu? Ele não vai receber aquilo ali como um prazer. Ele não vai se agradar com a tua vitória. Entende? E principalmente na vida espiritual, não estou falando de material, estou falando da vida espiritual. Cada passo que você der para Jesus, e Jesus ele vai fazendo por você, o diabo ele vai usar 100 pessoas, irmãos, para tentar te afligir, para tentar te enfraquecer, mas fica firme na rocha. Tenha teu baldrame, tenha teu alicerce bem mesmo firme, para você, não se balançar. Você pode até balançar, para um lado e para o outro. Pode até balançar, pode até desmotivar, ficar triste, cabisbaixo. Mas a palmeira, ela balança, mas ela não quebra, ela não cai. Entendeu? Tenha o seu baldrame, o seu alicerce da casa espiritual bem firme na rocha, que é Jesus. Vai, meu amor, fala mais alguma coisa. Vamos finalizar o vídeo, que já está quase 60 minutos de vídeo. Vou ler mais outro capítulo que fala. Senão fica ruim para me postar depois, irmãos, aqui no canal. Devido ser muito grande. Fala bem aqui, no 1 João capítulo 2, versos 6. Glória a Deus. 6, 8. Vou ler bem aqui o 6, diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, quem permanece em Deus não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu, ou seja, quem está pecando não conheceu a Deus e vive no pecado. Aí diz assim, Glória a Deus. O 8 diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, Jesus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo.
Mas quem vive pecando na prática do pecado, ele é do diabo. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia, entendeu? Ou seja, então se Deus ele fala, irmão, que quem vive no pecado, quem vive na carnalidade fazendo coisa errada, ele é do diabo, então para que tu vai estar se justificando sabendo quem é o Deus que tu serve? Sabendo do teu caráter, sabendo da tua índole, sabendo o que tu tem feito diante de Deus com amor, com decência, com ódio, com prazer, sem medir esforço. Para que tu vai se revoltar? Para que tu vai ficar chateado se tu tá passando por levante, por calúnia? Não é fácil a gente ser passado por calúnia não, irmãos. Não é fácil, não, a gente vivenciar ali momento de tristeza com pessoas caluniando você, caluniando seu ministério, tentando deformar seu ministério para abater sua fé. Tudo isso aí a gente vai passar, você tem que passar com Meus Cristo. irmãos, ó, e o diabo, ele não está atuando nem mais lá no mundo, não. É Ele dentro está das atuando dentro da igreja. Você sabia, meus irmãos, olha, você sabia Mas Deus justifica. que o próprio diabo, ele introduz os seus mensageiros, os seus, vou dizer assim, espiões dentro da igreja para olhar o movimento que está tendo dentro. Isso mesmo. Eu vou dizer assim, os agentes dele, de Satanás. E eu lhe provo dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia eu lhe provo, está lá em 1 Coríntios. Quer ver? Já tem 1 hora de vídeo, Isaías. Tem? Tenho aí, ó. 1 hora e 52. Não, mas fica ruim para postar no canal. Deixa eu ver se eu acho bem que rapidinho aqui. Fala rápido. Eu falo assim, irmão, porque minha forma de falar mesmo, sem coisa, mas não é chateada aqui em nada, Entendeu? não. É porque fica ruim pra me postar depois, entendeu? E eu não corto o vídeo aqui, não. Eu falo direto. Tem gente que corta, né, o vídeo. Eu não falo direto, senão fica ruim pra postar. O vídeo falta é no ir, igreja. É 2 Coríntios. Mas vocês acham bom, né? Tem irmãos que... Os irmãos gostam de mim quando eu tô pregando a palavra. Não, Isaías ele prega mais manso. Já eu sou mais, né, na exortação, mais no fogo, né, que eles dizem. Cada um Deus usa de uma forma, né, irmãos? Graças a Deus. Ó, diz assim, ó. Eu tô aqui mexendo aqui com um negócio aqui, irmãos, por isso que eu tô aqui. Diz assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele está transformado em anjo de luz. Era bom, era live, né? Tinha essa Era live. bom na live. Pois entendeu? é, pra ensinar. Mas a gente vai desligar aqui e vai entrar na live, porque ele tá pregando mais. Ó, diz assim, ó. Olha, como eu falei a verdade. É a Bíblia que está dizendo, não é a Bíblia que diz, ó. Diz assim, ó, no 15, ó. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versos 15. O 14 diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz para querer enganar. Aí ele diz assim, o 15, ó. E não é muito, pois que os seus ministros se transformam em ministro da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Tá vendo? Ele introduz os seus agente, ministro, dentro da igreja do Senhor. E o próprio Satanás, ele usa a palavra, mas distorcendo para enganar o povo de Deus. E se você, meus irmãos, não tiver Bíblia, vocês vão ser enganados. Eu tô alertando vocês aqui. Não só eu, tem vários por aí pregando a palavra, falando isso. Porque nós temos que pregar a verdade, não distorcendo a palavra. Vocês sabiam que o diabo é o maior teólogo do mundo? É o diabo. É verdade. Lá no livro de Gênesis fala que ele começou a pregar a teologia dele para Eva. Ele é o maior teólogo. Ele distorceu a palavra do Senhor. Porque foi assim, eu vou dar mais ou menos aqui um parecer da teologia dele. Ele falou assim, que Deus falou para Eva e para Adão não comer daquela árvore. Se comer daquela fruta, eles iam morrer. Aí a Eva estava por ali passeando, aí o Satanás chegou para ela e falou. Seduziu ela, falando para ela comer da fruta. Ela falou assim, não, mas o Senhor disse que se nós comer, nós vamos morrer. Aí ele falou assim, não, vocês vão ser, vai ser Deus como ele. Vai ser Deus. E você vai saber entre o conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Aqui já é a teologia distorcendo o que Deus falou. Deus disse que se ela comer da fruta, ela ia morrer. Aí ele já disse que não. Ela ia ser como ele, Deus, sabendo do bem e do mal. Mas se Deus falar para você não comer aquele fruto, você vai morrer. Entendeu, meus irmãos? Então, se Deus falou para você não comer, você não come. Se chegar outra pessoa dizer para você comer, você vai comer.
aliás, você até está indo contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Entendeu? Eu estava vendo um vídeo hoje na televisão Marra Elisângela, um vídeo, entendeu? De um pregador, aliás, de um profeta que Deus mandou lá para uma certa cidade, entendeu? Para ele falar para o povo. O povo estava saindo da direção de Deus. Aí Deus falou para ele não voltar pelo mesmo caminho. Aí quando ele estava já indo embora, aí veio outro profeta ao encontro dele. Ele não tem o nome dele na Bíblia, não tem o nome desse profeta. Aí sei que o profeta ouve a profecia lá daquele outro profeta, aí ele vai e volta para trás, que Deus disse, olha, vai e não volta pelo mesmo caminho. E ele foi, no meio do caminho, ele encontrou outro profeta mais velho, que fala lá assim, o profeta falou assim, olha, volta que Deus falou isso, isso e isso. Aí ele foi e voltou. Aí o que aconteceu? O Senhor fez um leão matar ele. Por causa de quê? Desobediência. O profeta foi morto, ele estava no seu jumentinho também, lá fala sobre o jumento. Aí o leão matou tanto o jumento como ele. Mas só que o leão não chegou a comer ele. Ele ficou intacto ali, entendeu? E o leão ficou deitado do lado deles dois, do meu jumento e do profeta. Ou seja, por falta de obediência. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua salvação por falta de obediência de Deus e da palavra de Deus. Estão perdendo a sua salvação e estão morrendo. E o pecado gera morte, né? Pois é, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está lá no livro de 1 Pedro, lá fala que o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, vá pela Bíblia. Vá pela Bíblia. E quando tiver um pregador lá dizendo que é um profeta, que é usado por Deus, você tem que estar com a Bíblia aberta. Fique mais ligado ainda. Fique mais ligado. Quando ele falar assim, pode fechar a Bíblia. Não feche não, fica com ela aberta. Porque Paulo, quando estava pregando lá em Bereia, os bereanos estavam com a palavra do Senhor aberta. E tudo que ele estava falando lá, ele estava olhando para a Bíblia para ver se estava certo. Se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fica para vocês aí, meus irmãos, essa palavra hoje. Vamos finalizar, viu? Eu vou postar aqui o vídeo e vou jazinho abrir aqui uma live. Para estar falando com meus irmãos. O Zaya hoje tá querendo pregar, viu? Então se ele tá querendo... amanhã nós vamos pregar amanhã. Ele tá querendo pregar. Amanhã vai fazer live amanhã. Vamos fazer live, Isaías. Amanhã. Irmãos, olha a hora, minha filha. E a gente tá feliz. Eu queria poder dizer algumas coisas aqui para vocês, mas eu não posso. Amém? Deixa Deus concluir, deixa Deus trabalhar. Que logo, logo vocês vão ver a vitória, a bênção, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus aqui por cada vida, né? Cada irmão, cada inscrito. Que Deus abençoe. Meu canal cada dia tem só crescido pela misericórdia de Deus. Eu louvo a Deus, né? Eu não quero apenas só inscrito, mas sim amar cada um, como também eles têm me amado aqui, juntamente com Isaías. Eu louvo a Deus por tudo, tá? Pela vida do irmão Sila, pela vida da irmã Lana, pela vida da irmã Jocélia, pela vida da irmã... Rubens, pastor Rubens. Pastor Rubens, irmã... Sua esposa. Mariane, irmão Roberval, deixa eu ver quem mais, gente da China, gente da Espanha. Cláudia é o nome dela, né? Irmãos da Espanha, irmão do Japão, irmão dos Estados Unidos. É muita gente. Eu não dou conta de lembrar do nome de todo mundo, assim, que me acompanha aqui no canal, que ama nossos vídeos. O irmão Rubens, ele tá mandando uns livros pra mim. Tipo assim, ensinando, acho que é mais ou menos assim, ensinando o pastor a pastorear, para ter mais experiência. Ele tá mandando, é um inscrito do canal da Elisângela. Ele pediu o endereço da gente. Tá mandando uns livros de pastores para mim. E ele é pastor. E da doutrina. E aí ele disse assim, Isaías, vou te mandar uns presentes aí, cara, para Deus Eu vou te mandar um livro para tu ter mais experiência e mais sabedoria de pastor, para pastorear. E a maior experiência, sabe o que é? É a divina. É a do céu. É a de Deus, irmão. Esse negócio de... Meus irmãos... A paz do Senhor Jesus, eu sou formado em bacharel de não sei o que de tal, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, eu sou não sei o que, eu tenho não sei o que, mestrado não sei de que, eu tenho não sei o que mais lá, mas ele não tem uma experiência no mundo espiritual. Pode até ter, mas ele quer se amostrar porque é formado disso. Olha, meu irmão. E o vento tá ficando grande. Na Bíblia eu nunca vi um profeta falando que olha, eu sou profeta de tal cidade, foi Deus que me mandou aqui, eu sou formado nisso. Nem o próprio Jesus não falou que era filho de Deus. E eu tô cheio aqui do poder. E eu tô cheio de poder do Espírito Santo aqui. Jesus nunca falou isso. Irmãos, eu tenho passado tanto dia em cima de um monte. Irmão, Deus, quando ele fazia milagre, ele dizia assim, olha, vai, não diga que eu fiz.
né? Diga o que Deus fez por ti. Diga o que Deus fez por ti. E outra coisa eu quero te dizer aqui, meu filho. Eu tô dizendo em minhas palavras, tá? Mais. Vai e não peca mais não. Vai viver uma vida ali, tu conheceu Jesus, tu conheceu o poder de Deus aqui hoje, não conheceu? Pois vai, meu filho, não peca mais não. Aí hoje em dia Deus trabalha na vida da pessoa e a pessoa tá lá na frente, pecando, fazendo coisa errada e tudo, entendeu? Então vai entender o ser humano. Então o que a gente tem que fazer é pregar a Bíblia, é falar do amor de Deus, e se vier calúnia, perseguição, tu estando na verdade, dê glória, né, não, Isaías? Dê glória, dai glória. E também o nosso pastor, que eu sei que eles vão ver esse vídeo aqui. Um abraço, pastora Deni. Que Deus abençoe o pastor Leandro e a pastora Deni, os seus filhos. Amém. Que Deus possa abençoar os seus ministérios, aquela igreja também, para Deus avivar cada dia mais, que ela está avivada, mas Deus vai avivar mais ainda. E outra coisa, irmãos, eu tenho visto, né, o amor de Deus pela vida deles, e também eles estão observando que o Isaías não é aquilo que defamaram, que falam por aí, entendeu? Então, louva a Deus por tudo. É o que eu digo, os frutos... Ela até ficou encabulada assim, falou assim, irmão, por os frutos mostram, né, irmãos? Por que falam tanto de vocês assim, assim, assim? Só que ela não falou, entendeu? Para não falar o nome aqui, para dizer que nós estamos atacando, não sei o que, nós não estamos atacando ninguém. Nós estamos pregando a Bíblia. Estamos pregando a Bíblia. Aí eu até falei para ela, até alisou, digo, olha, pastor, nós não sabemos o porquê que nós estamos sendo atacados assim. Mas depois, ao mesmo tempo, eu falei, pastor, a Bíblia diz que quando a gente está sendo atacado, caluniado, nós estamos agradando a Deus. Agora, se nós estivéssemos agradando ao mundo, nós estávamos lascados. Vou dizer assim, desculpe pela palavra, nós estávamos lascados. Porque a Bíblia fala, lá em 1 Tessalonicenses, que Deus... Ele nos confiou o Evangelho. Depois desse vento que nós passamos aí, né, Isaías? Deus levantou, foi nós mais ainda, irmão. Isso aí. Deus foi uma estrutura para nós. A Bíblia diz que essas pedras, essas calúnias, como é que é fortalecer para nós. A Bíblia fala mesmo isso, que as pelejas, as calúnias, é para lhe dar experiência, capacitação, entendeu? E lhe fortalecer, porque cada dia é uma prova, e cada aquela prova ali que você vai passar é uma capacitação. E eu estou, dando glória ao meu bom Deus por isso que está acontecendo com nós. Vieram falar até do meu canal aqui no YouTube, irmão. Porque nós não estamos ligados em homem, não. Que eu tô enricando com o canal de quê, Jesus? Que eu tenho carro, que eu tenho casa, que eu tenho moto. Que eu tô enricando no canal. Digo, meu Deus, ai de ti, ai de mim, se não fosse a tua misericórdia na minha vida. Né, filha, né? Nós não somos ricos. Nós temos isso aqui porque nós, como é que se diz? Nós sofrimos, passamos deserto. E Deus usou uma pessoa. Deus obedece quem é fiel a Ele. Eu vou dizer bem aqui uma coisa para vocês. Só para vocês terem uma ideia. É lá em Moisés. Se não me falar a memória, é em Números, Números 12, 15. Mas lá começa do capítulo, do versículo 1 até o 15. Lá fala assim, que Miriam e Arão se levantou contra Moisés. Isso mesmo. Tá lá, se vocês quiserem, pode ir lá, pegar o livro de Números. Miriam e Arão se levantou contra Moisés. Voltei. E ele estava dentro da igreja, presta atenção. Ele estava dentro da igreja. Quando eu digo dentro da igreja, dentro do templo, porque o Senhor deu a ordem para Moisés levantar o templo, ungir Arão, seus filhos, os utensílios do templo, no caso que nem no dia de hoje, a igreja. Entendeu? Deus para ungir tudo. Aí o que aconteceu? Deus só falava com Moisés, entendeu? Para fazer tudo que era para fazer dentro da igreja. Tudo era falava com Moisés. Que foi, filha? Pesada. Quer fazer o quê? Pegar minha aí, meus irmãos, fui pegar minha o que eu quero dizer? Aí o que fez? O Senhor se revoltou. Aí Miriam falou assim, por que Deus fala só com Moisés? Não fala com nós, que nós também somos escolhidos. Aí sabe o que o Senhor fala? O Senhor chega para eles e fala. O Senhor chega numa nuvem, lá no meio do tabernáculo, e fala para eles assim, entre no meio de vocês profeta, porque Deus diz que fala a profeta e a homens através de visão, de sonho, entendeu? De revelação. São três motivos que Deus fala com a pessoa. Aí o que Deus fala? Deus assim, eu falo com meus... Deus falou, chamou Moisés, não foi assim, eu falo com Moisés, eu falo com o pastor Moisés, não, ele falou, eu falo com o meu servo Moisés,
olha, face a face. Sabe por quê? Porque ele é fiel dentro da minha casa. Então forte. é por isso que Deus abençoa quem é fiel dentro da casa dele. E foi o que eu e minha esposazinha fez. Nós era fiel, nós somos dentro da casa do Senhor. Por isso que Deus nos abençoou. Amém? Pega isso pra você. Amém? Pega pra você. Eu tô dando a dica. E vamos finalizar o vídeo. Se vocês quiserem ver, vai lá em Números, capítulo 12, do 1 ao 15, lá fala isso. Irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O vídeo foi bem longo, viu? 1h14 e... Ou seja, foi agora para 1h15. 1h15 minutos e 3 segundos. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa mensagem aqui? A gente foi falar de adoção e acabamos que falando do amor de Deus. Tá dentro da palavra. Tá dentro da palavra também. Irmãos, e outra coisa, a gente foi falar de um tema. Vocês já observaram que sempre quando eu tô pregando ou falando de alguma coisa, eu sempre tenho que botar Deus no meio. Tudo que eu vou falar aqui, Marro Isaías, a gente sempre vai na Bíblia, a gente sempre vai falar do amor de Deus. Aí eu não consigo entender como é que tem pessoas que falam, que diz que a gente vive de engano no YouTube. Que a gente cria redes sociais pra estar enricando. Enricando de quê? Eu vivo o que tá aqui, enricando de quê? Porque a própria palavra do Senhor fala que diz que quem vive de engano, tá lá em Salmo 101, diz que quem vive de engano, que profere mentira, que usa de engano, não ficará dentro da casa do Senhor e nem perante os olhos dele. E eu sou louco de estar falando mentira? Jamais. Falando aquilo que eu não vivo. Tá aqui, eu vivo da Bíblia, ó. A Bíblia que dá... Esse aqui, ó, é a tua passagem pra lá, ó, pro céu. Aleluia. Aqui, ó. Quem vive de engano, irmãos, ele tá ali, ó, rodopiando, sapateando, falando língua. Sabe quem é que vive mas de ele engano? tá aí, ó, defamando a imagem de irmãos, fazendo tudo que não presta. Sabe quem é que vive de engano? É o diabo. E enganando a muitos. O diabo é que quer... Sabe quem é que quer defamar a imagem do seu irmãozinho? É o diabo, porque ele não é feliz, porque nós somos semelhantes a Deus e ele não é. Tá lá no livro de Ezequiel, tá no livro Glória a Deus. de Isaías também, lá fala que ele queria colocar o trono dele lá acima de Deus, entendeu? O diabo é que quer defamar, ó, o ser humano, quer jogar o ser humano na lama. O diabo é que tá. E quando a pessoa usa, olha... Fazer a pessoa cair e depois ele mesmo usa vai a ver. sua língua para querer defamar o seu irmãozinho, é porque ele tá dando lugar pro diabo, tá dando a boca dele, a língua dele pro diabo. É verdade. Entendeu? E aqui eu não tô me referindo a ninguém e nem apontando a ninguém. E Deus não tá nele. Eu só tô falando o que tá escrito dentro da Bíblia, que nós não devemos fazer. Defamar o irmãozinho, dizer que o irmão não vale nada, que o irmão não é capacitado. Eu vou pela Bíblia, meus irmãos. Doa quem doer, eu vou pela Bíblia. Porque por aqui não tem argumento, não tem questionamento, porque aqui tá a verdade. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor. E a paz do Senhor. E se você tá passando tudo isso, dê glória. Dê glória. Tem aquele hino que diz assim, ó, marcha que a muralha cai, dá glória que a muralha cai, grita que a muralha cai, enquanto você canta não tem muralha mais. E Paulo nos diz assim, ó, que se ele estivesse agradando a Deus, ele não estava sendo um servo de Deus. É forte. Ele não diz que se porventura se eu estiver agradando a Deus, eu não sou servo de Deus. Eu sou servo de quem? Do mundo. Porque quem agrada o mundo é do diabo. Agora quem desagrada o mundo é de Deus. Pega a visão. Amém, irmãos? Então, ó, se você está sendo criticado, apontado, julgado, caluniado, apedrejado, levanta a tua cabeça, segue firme com Jesus, vá para os cultos, pega a tua Bíblia, se banha, levanta aí desse sofá, levanta dessa cama e vá para a obra, irmão. Não olhe para o homem, que o homem é falha. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem. Entendeu? Mas nós temos que ser obedientes aos nossos líderes, porque a Bíblia fala que ele está lá em Hebreus. Hebreus, se não me fala memória, em Hebreus. Não, aliás, Romanos. Que lá fala que Deus constituiu todo o governo, todo líder nessa terra, quem constituiu foi Deus. E se você for contra ele, você está sendo contra Deus. Tá não vendo aí? obedece a liderança, está contra Deus. Pega a visão, meu irmão. Pega a visão. Olha a Bíblia que te ensina. As calúnias são escala para o teu sucesso. As pedradas são escala para o teu sucesso. Enquanto mais te apedrejam, continue dando glória. Eu acho que é isso. Eu não sei nem como é que é esse hino, mas é por aí, é desse jeito aí, irmãos. A paz, Senhor, fica com Deus. Deus abençoe. Ore por nós, que nós estamos por cá orando por vocês também.
Um abraço grande para Nós apresenta todos. você nas nossas orações, viu? E apresento nós Todos, também. todos os inscritos do canal da Lisângela, nós apresentamos. E vocês que estão aí por trás da telinha, que não gostam de mim, não gostam dele, nós estamos orando por tu também, tá bom? Peça ruim, peçazinha que precisa de consertar, Olha, eu vou dizer- consertar teu altar, tua casa, viu? Deixa eu Senão, dizer algo não, bem tu não que vai também, pro amor. céu não, viu? Amor, deixa eu dizer algo Qual é bem o céu que tu vai, hein? Olha, irmão, eu vi uma pregação do pastor Ziel, pra você ver como é que é a coisa. Uma mulher, antes de ser crente, ela disse que quando viu o pastor Ziel passando de bicicleta, ela dizia assim, eu não tô sendo racista não, foi o que ela disse lá. Ela chamava ele, Pretinho. não, e falava assim, ó, a nego do cão, a nego do inferno, miserável. Tudo enquanto ela falava, então, entende? Chamava ele nego do inferno, nego do diabo, nego do, entende? Aí quando Acabava com o irmão. acabava com ele. Aí, quando ela aceitou Jesus, ela foi até ele e falou, pastor Ziel, eu vim aqui lhe pedir desculpa. Foi. Pro senhor me perdoar. Olha o reconhecimento. Aí ela falou assim, aí ele falou assim, ô irmão, você mal aceitou Jesus, já tá em pecado. Ela, não, pastor. É porque quando você passava aqui antes, eu olhava pro senhor, eu tinha uma raiva de você. Eu xingava você, chamava nego do cão, nego do inferno, nego do diabo, entendeu? Nego miserável, miséria, falar tudo isso. E você nunca tinha feito nada pra Aí ele mim. falou assim, ai irmão, mas é muita coisa. Ela falou assim, não, ainda tem mais. Aí assim, aí ela falou assim, não, ainda tem mais. Ele, não, pois para por aí, abasta só o racismo, para por aí, é muita coisa. Mas o que? Mas ela foi lá e pediu perdão pra ele, porque ela odiava ele no tempo da ignorância. A palavra fala lá em livro de Atos. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas no tempo que você conhece a verdade e continua pecando e errando, olha, você tá ferrado com Deus. Tá com um sentimentozinho aí dentro do coração, viu? O coração tá, ó, Preto. Libere o perdão. Libera o perdão. Libere o perdão, porque tem muitos crentes que tá dentro das igrejas, tá ceando, Isso. tá aí fazendo a obra de Deus, Diz que- entre a aspas, Bíblia diz que Deus mas nem tá com o recebe. coração preto, tem Deus nem mágoa. recebe a oração, porque ele tá com raiva do irmãozinho lá, ó. Deus nem recebe a sua oração. Ela cai por terra, a sua oração. Deus não recebe, não. E a Santa Ceia não faz nenhum efeito na Faz sua sim, vida. Faz sim, que a pessoa fica doente. Fica. Entre o esfriamento. A Bíblia mesmo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante, lá fala que há muitos entre vós doentes, entendeu? Doente. Tem muitos que se desvia, de tanta frieza vai se desvia, porque tá... E outra ainda está se condenando. A Bíblia fala que você ainda está se condenando, É porque verdade. você está compactuando com aquele sofrimento de Jesus. E a Santa Ceia é o que? É para lhe fortalecer, lhe limpar dos pecados. A Bíblia diz isso. Eu preguei lá na igreja lá do pastor Leandro, da pastora, falando sobre o que significa a Santa Ceia na vida do crente. E não foi uma Eu preguei. pregaçãozinha, não. Não foi pregação pequena, não. Foi quase uma hora e foi ensinamento. Foi uma hora. Foi Foi quase 40, uma hora. foi 42 minutos e uns Foi quebradinhos. quase uma hora, não foi uma hora não. Foi. Mas eu ainda tinha mais. Esse negócio que eu olhei assim pro relógio, vixe, E o tempo. o tempo. Aí eu até pedi perdão pro pastor e pra pastora. Eu falei, ô pastor, desculpa que eu passei do horário. Mas ainda tinha um bocado de coisa ainda pra falar sobre a Santa Ceia. Irmão, só lê a Bíblia, estude a Bíblia, que a Bíblia equivale... Ó, por isso que terminou assim, ó, Bíblia de estudo. Então tem que estudar a palavra. Bora finalizar, porque Amém. porque o vídeo já tá bem grande, tá bom? E você que me odeia, eu odeio a Elisângela, nós lhe amamos em Cristo Jesus, porque nós queremos morar no céu. Nós estamos orando por tu, peça ruim, viu? Que odeia nós, que malda nós. Eu sei que tu tá aqui amando meus vídeos. A Bíblia diz que Tu não... gosta de estar aqui vendo os vídeos da A gente. Bíblia diz lá em Deuteronômio, não tratar mal com mal, mas sim com bem. Quem lhe trata de mal, você tem que tratar com bem. A Bíblia fala lá em Deuteronômio. E, tipo assim, irmãos, nós podemos perdoar? Podemos, mas não vai ser a mesma coisa com a pessoa, entendeu? O Senhor diz assim, de tais pessoas se afaste. A Bíblia fala, quem fala Se mal de afasta. você, lhe calúnia, para vocês, dessas, ó, se afaste. A Bíblia que diz, mas nós faz o quê? Nós perdoa vocês que falam mal de nós. O povo acabando nós aí, né? Que nós não Por vamos trás. dizer aqui quem é. Distorce, E nós fala bem aqui, ó, mentira. nessa sala, bem aqui, ó, de joelho, morrendo de chorar.
Para Deus dar força, graça para Lisângela nós. aqui, ó, aguentar chorou. as pancadas, os levantes, as calúnias, perseguição. Bem aqui chorando, me acabando aqui nessa sala. A Lisângela chorou. A vontade fiquei era de triste. ir lá na casa da pessoa, tem dizer o que eu queria dizer, mandar se converter. Mas eu sou crente, entendeu? né? Mas eu sou crente. E outra coisa, eu não odeio nem carrego mágoa dentro de mim. Acho que é por isso que Deus abençoa, Deus realiza o sonho, Deus tem feito a obra na minha vida, principalmente na minha vida espiritual. E eu sim tenho a preparação hoje para mim conduzir um rebanho, ser uma líder espiritual, tá entendendo? Por isso que Deus honrou o meu esposo. Ah, minha filha, falar nisso, eu tive Ungindo ele a pastor e eu como missionária, esposa de pastor. Eu tive um Por quê? sonho Porque nós tremendo, temos ó. um preparamento espiritual para isso. É por isso que a gente passa o que a gente passa, entendeu? Aí eu vou odiar essas pessoas, não, eu tenho que Ó, amar meus elas. irmãos, um dia desse... E me manter longe, o né? Senhor me mostrou em sonho o arrebatamento da igreja, o apocalipse acontecendo na terra. Mas Deus me esse vídeo é mostrou. para depois, que vai ficar bem longo. Ó, me arrupiei, só em falar, ó, me arrupiei todinho, ó. O Senhor me mostrou o apocalipse, o arrebatamento da igreja, o Senhor me mostrou. O que vai acontecer na terra, Deus me mostrou em sonho. Entendeu? Mas esse o rapazinho aqui, ó, ele é temente a Deus. E ninguém dá nada por tu, hein, Isaia? Todo mundo olha assim pro meu jeitinho, igual o pastor Zé disse que foi visitar uma irmãzinha lá em Açailândia. Aí o coitado vestido de uma camisinha, pretinho como ele era, olhou pra ele e falou assim: irmão, tu é crente, tu é pastor. Aí ele falou assim: sou, pela graça de Deus. Olha essa tua roupinha, esse teu jeitinho, olha, tu é até pretinho. A irmã fazendo acepção. Acepção. Aí ela falou assim: tu quer um conselho? Isaia, isso tem dentro da igreja, Isaia? Tem demais, tem demais. Tem demais, irmão. Tem demais. Aí ela falou assim: irmão, tu quer um conselho? Ele dê? Ela, pra você ser reconhecido, porque ela tava querendo mostrar, olha, a roupa. Ande só de gravata, ou seja, queria que ele andasse só de paletó engravatado para dizer que ele é pastor. Mas quem é chamado, quem tem chamado, quando a pessoa olha para você, a pessoa vai dizer assim: esse menino ali é um pastor, esse ali é um irmão. O Espírito Santo tá nele, tá o brilho do Espírito Santo. Entendeu? Não Aí precisa estar demonstrando por fora, feito fariseu. Aí, para resumir, aí ele disse assim, pra mulher dele, Derian, que é Derian, esposa do pastor Zé. Derian, arruma aí a gravata e arruma aí o paletó. Arruma a roupa. Eu vou andar a partir de hoje, é só engravatado. Aí eu creio que ali, ni sol, ni chuva, né? O pastor Zé com a Ele disse que bicicletinha. passou só andar só de gravata, de gravatado, de paletó e tudo. Coitado, né, Eu tenho irmãos? até foto com ele, que ele veio pregar aqui na igreja da irmã Zumira. Nós tiramos foto, eu mais hoje com ele. Bom demais, ali prega, ó. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor, que Jesus abençoe vocês, que Jesus abençoe cada irmão que tem orado pela gente. Ó, Olhe por nós, meus irmãos. Amo Nós temos que ser, vocês. olha, faca nas costas de nós, entende? Olhe por nós. só por causa do ministério, irmão, só por causa do chamado. Tem gente Mas- que olha que não dá nada por nós, mas... Tudo que Deus usou os vasos lá atrás, ó, que nós ia pastorear, que nós ia fazer a de obra. 7 Tá anos, tudo 7 acontecendo hoje. É por isso que o diabo tá se levantando e eu tô fazendo o quê? Só Olha. aqui, ó, na Bíblia. Só Olha, dando glória a Deus e falou, aleluia. Deus usou muita gente que disse que Deus ia nos abençoar, não ia nos honrar nessa terra. Ia dar uma casa, um carro. Eu digo aonde, meu Deus? Aí e Deus com essas promessas e nós lá dentro do assentamento. E Deus, Sofrendo. e Deus com essas promessas. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu digo, mas Nós, como? a coitada da Lisângela aqui, querendo, tipo assim, compartilhar a felicidade dela, não tem? Tipo, nós fizemos porque nós ganhamos uma casa, ganhamos uma quantiazinha também, dinheiro que deram pra nós. Nós não pedimos, não, deram. Deus usou pessoas para nos abençoar. De fora. Aí a coitadinha aqui queria Mostrar, né? compartilhar a felicidade dela com os irmãos, fizeram um culto de ação de graça. Eles vieram. Vieram não. Aí eu comecei a postar as bênçãos, comecei a postar, né, irmão, tudo. Aí o que isso gerou? Só inveja. Só defamação. Tem uma irmãzinha, Mas eu não ligo, não. a esposa do irmão Roberval, disse que a Lisandra pediu oração pra ela. Irmão, era por nós. Ela disse que quando foi de noite, o Senhor falou pra ela: minha filha, é só inveja no ministério dos meus servos. Deus me mostrou isso e isso de vocês dois, irmã Lisângela. Continue, irmã. Que o povo tem inveja da senhora, Inveja seu do marido. ministério de vocês. Tem a gente com inveja do ministério. O Senhor falou, foi pra irmã Mariane, que do ministério dela, inveja. Do nosso, praticamente, que eu sou mais ela. E outras pessoas também, né? Outros irmãos, pastores, irmão, pessoas. Todo mundo como ora por pessoas nós. de fora, irmão, Até do a própria Brasil. irmã Zumira, que é a nossa mãe na fé, ela disse que quando orou em nós, mas você pede oração pra ela, não tem que esquecer, ó, irmã, é só inveja. Até esse carro nosso aqui, ó, inveja. Ela mandou Inveja nós do orar. cão. Amém, Deus. Porque Deus nós tá carrega, protegendo. né, irmão, o povo aqui, os irmãos, pastor, pregador, Inveja do cantora, Satanás. cantora de Deus, nós carregando dentro do carro.
Aí Deus usou uma senhora e falou assim, irmã, ore no seu 1 hora e carro. 30 minutos já. Ore no seu carro, irmã. Aí eu orei. Que estão com muita inveja por causa desse carro de vocês. Aí oramos e tudo. Irmãos, entregamos para Deus. Por que a pessoa não vai buscar igual nós buscou? Por que a pessoa não persevera, Não né? inveja do seu irmãozinho, não, que Deus tá abençoando. Nós não faz mal para ninguém, irmão. Não sinta inveja, não, meu irmão. Isso aí é porra do diabo. A minha vida, mas eu dizer, aí é da igreja para dentro de casa, irmão. Nós não tem nem vida assim de dizer assim, vamos para um banho, vamos para um shopping, vamos para um clube. Nós não anda fazendo essas coisas. Nós não anda fazendo essas coisas. Nossa vida é da igreja, da obra de Deus, nas visitas e tudo. Quando chamam a gente vai assim. Irmão, vamos desligar. Vamos finalizar que o vídeo já tá bem longo, tá bom? E amanhã vai ter uma live ali na mesma fora, lá fora, lá, que vamos fazer uma live na palavra ainda, continuação do outro vídeo. Persevera em Cristo. Que Deus abençoe. Se o Senhor ele é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha e na tua vida. Quem poderá impedir o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Olha, não sou de estar cantando, não. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um beijo, um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus irmãos.